Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesse momento de devocional da nossa escola dominical. Nós vamos fazer a leitura no livro de Salmos, capítulo 20. Nós vamos ler todo este capítulo. Oração a favor do rei. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se escurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Que o Senhor abençoe a leitura da tua santa palavra. Oremos agora, irmãos, intercedendo pelo estudo da palavra que logo após virá. Senhor Deus e eterno Pai, com toda humildade, Senhor, chegamos ao teu trono de graça, Senhor, te pedindo orientação para nós nesse dia em que o Senhor nos dá com vida, com saúde. Te pedimos, Senhor, que a tua palavra seja estudada neste domingo, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a sua palavra que nós vamos aprender agora. Que o Senhor possa, Senhor, nos trazer paz e tranquilidade durante esse momento difícil que estamos vivendo, Pai. Que os nossos irmãos, Senhor, estejam todos preparados para o momento de voltarmos, Senhor, para o nosso templo, para estarmos juntos, nos abraçando, nos confraternizando, Senhor, como nós sempre louvamos ao Senhor na nossa igreja Boas Novas. Obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a cada um dos teus servos da nossa igreja. Em nome de Jesus e pedindo perdão pelos nossos pecados, que nós oramos. Amém. Oi, muito obrigado, Sirlene, pela abertura da nossa escola dominical e Deus esteja abençoando a nossa superintendência. Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, das irmãs que estão participando do estudo bíblico de hoje. Hoje queremos trazer uma palavra de saudação também para os jovens. A Igreja Presbiteriana do Brasil comemora no terceiro domingo de maio o Dia dos Jovens. Parabéns aos nossos jovens da igreja. Nossa igreja tem uma mocidade bem ativa, dinâmica, participativa. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, que Deus esteja abençoando a cada um na sua vida em família, na sua vida na igreja, abençoando também na sua vida como estudante, na vida profissional. Que acima de tudo, o nome de Deus seja honrado através da sua vida. Que as pessoas possam, jovens, ver a face de Cristo na sua face também. Parabenizamos aos jovens, Deus esteja abençoando a cada um. E nós vamos hoje estudar um pouco sobre o assunto, né? Sobre essa questão de autoridade. Vamos começar a estudar a palavra de Deus, então. O texto que nós vamos utilizar está no livro, ou melhor, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Abra a sua Bíblia e prepare-se para o estudo da palavra de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia
livro ou a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Diz assim, nos versículos 1 a 4: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, versículos 1 até o versículo 9, para nós falarmos um pouco sobre o assunto de hoje. O estudo nesse texto, já sabem, né? Falando sobre autoridade. Nós precisamos aprender isso com respeito à nossa vida, porque isso tem um significado muito grande e uma influência muito grande para a nossa existência. Então, em Efésios, no capítulo 6, ele fala de 4 relacionamentos, você observou? Ele fala do modo como os filhos devem tratar os pais, do modo como os pais devem tratar os filhos, como os empregados tratarem os patrões e os patrões tratarem os empregados. Então vamos ver um pouco sobre isso, sobre a questão de autoridade. Não é um assunto que as pessoas gostem muito não, mas precisamos tratar, né? Vamos aprender aqui, porque nós queremos ter longa vida na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Então, começamos aqui fazendo a pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Então, nos primeiros 4 mandamentos, você aprendeu, e nós aprendemos, o dever que temos com respeito a Deus. Agora, os outros 6 mandamentos, com respeito ao nosso dever, temos com respeito ao nosso próximo, não é isso? Os nossos deveres para com os semelhantes. O amar ao próximo como a nós mesmos e fazer para os outros aquilo que gostaríamos que fizesse para nós também. A Bíblia é bem diferente, né? Tem algumas pessoas que colocam no ditado lá e acham muito importante o ditado budista de dizer assim, não faça para os outros aquilo que não queira que faça para você. Ora, a Bíblia já diz de uma forma diferente. Jesus Cristo ensina de forma positiva. Ele diz assim em Mateus capítulo 7, versículo 12: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Mateus 7, versículo 12. Então, nessa questão de autoridade, nós temos que começar por aí, não é? Fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam também. E nós temos aqui citado nesse contexto o 5º mandamento, que é: honra a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Isso está também no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículos 1 a 12, ou melhor, versículo 12.
Então, nós precisamos começar a aprender algumas coisas. O que significa pai e mãe aqui? Tem gente que acha que é só o pai e a mãe mesmo. Não é isso não, meu prezado. Vamos ver o que abrange. Abrange não somente os pais, mas abrange também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela sua ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Vamos lembrar isso, né? O apóstolo Paulo, ele mesmo diz que ele se avantajava em muito aos de sua idade, devido ao conhecimento que ele possuía da palavra de Deus, né? Homem que tinha estudado aos pés do grande sábio, do renomado sábio Gamaliel, certo? Então ele conhecia bem, de forma que ele era mais, vamos dizer assim, tinha mais autoridade até do que pessoas mais idosas do que ele, devido ao fato de ele ser conhecedor e ter uma sabedoria maior com respeito à Sagrada Escritura. E isso também, não somente por esse aspecto, mas pela ordenação dos pais aqui, a ordenação de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 25, ele diz assim: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Logo a seguir vem um versículo que muita gente gosta, não conhece. Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Mas antes ele está dizendo para você, filho, alegrar a sua mãe, alegrar o seu pai, regozijar-se naquela que te deu a luz. Então, esse respeito que deve acontecer. Às vezes, como eu disse aqui, e isso está na pergunta 124 do Catecismo Maior de Westminster, você vê que as pessoas às vezes chamavam de pais. Você lembra da história de Naamã? Naamã, o general sírio, que tinha conquistado um território lá dentro de Israel, levou uma menina cativa, ele tinha tudo, mas ele era leproso, e ela ensinou como ele poderia ser curado se ele fosse diante do profeta. E ele foi ao profeta, e o profeta não foi a ele. O profeta falou assim: olha, avisa para ele pular 7 vezes no Rio Jordão e tomar 7 banhos lá. E ele ficou muito bravo com isso e já ia voltar, e achou que isso era petulância, arrogância, que ele não foi tratado da devida forma. Aí os funcionários dele, os subalternos dele, falaram assim: oh meu pai, se ele tivesse dado uma ordem ou uma instrução mais difícil, o senhor não iria? Não obedeceria? Então eles trataram o general, porque era superior, porque era conhecido, querido também, grande conquistador, eles chamaram ele de pai, né? Assim também você encontra o apóstolo Paulo, aí mesmo pertinho. Nós estamos em Efésios capítulo 6, se você olhar no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas, no versículo 19, ele também chamava as ovelhas lá da Galácia de filhos dele. Ora, ele não tinha gerado esses filhos fisicamente, mas ele tinha ascendência sobre eles pelo fato de ele conhecer mais a palavra de Deus e ter sido aquele que lhes ensinou a palavra de Deus. Então, estamos bem entendidos até aqui? Você pode ver que as palavras pai e mãe não significam só o seu pai ou a sua mãe e a sua mãe. Significam as pessoas que estão em autoridade, os superiores em autoridade, os superiores em dons.
Você quer ver bem um exemplo? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, com 30 anos de idade, ele tinha muito mais conhecimento do que os outros da sua idade e do que os mais idosos. Você quer lembrar de uma outra coisa? Jovens, ajudem aí a lembrar, hein? Quem começou a Igreja Presbiteriana do Brasil? Quem começou foi o jovem Ashbel Green Simonton. Pastor, qual a idade? 26 anos de idade. E ele começa um trabalho que hoje perdura depois de 160 anos. Então, ele tinha essa autoridade como servo de Deus. Eu lembro, irmãos, da época que eu comecei o meu ministério. Eu, ainda no seminário, na congregação que eu tomava conta, eu era chamado de pastor. E eu não era pastor, não tinha sido ordenado pastor. Depois eu fui e assumi os campos lá de Conservatória, Pedro Carlos, Capoeirão, Santa Isabel. E eu não tinha sido ordenado pastor ainda, mas era licenciado pelo presbitério para pregar. E as pessoas já me chamavam de pastor. Eu falei assim, não, eu não sou reverendo, não sou pastor, não, sou só licenciado. Mas não, mas para nós o senhor é pastor, por conta do cargo que o senhor ocupa, pelo conhecimento do senhor e pelo trabalho, pela função que o senhor desempenha aqui. O senhor é o nosso pastor, sim. Então, não é só isso, o pai e mãe, são as autoridades. Isso é muito significativo, como eu disse, e faz muita diferença na vida. Sabe por quê? Porque nós teremos pessoas que serão superiores a nós. Pessoas que vão trabalhar e vão ter um cargo mais alto, mais elevado do que o meu, do que o seu, não é? Nós somos, como disse aquele homem, somos sujeitos à autoridade. Nós devemos aprender a lidar com elas, a respeitá-las. Nós estamos sob a autoridade de Deus, devemos respeitar e amar o nosso Deus. E aí nós vamos para uma outra colocação também nessa questão de autoridade, que é a seguinte: por que os superiores são chamados de pai e mãe? Os superiores são chamados de pai e mãe para lhes ensinar que em todos os deveres para com os seus inferiores, estes devem, como verdadeiros pais, mostrar, escutem bem agora, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, demonstrar amor para com os inferiores e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres pronta e alegremente, como se estes fossem os seus pais. Está aqui no capítulo 6 de Efésios, versículo 4, quando ele diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos. Sabem, meus prezados, os filhos precisam ser conduzidos à obediência da melhor forma possível. Devemos fazer isto com alegria, ensinar-lhes a fazer as coisas certas com alegria. Mas às vezes isso não dá muito resultado, então você deve ser exigente. E eu vou lhes dizer, agora é particular meu, tá, meus prezados? Eu prefiro errar por ser exigente e zeloso do que errar por relaxamento. Então, nós, as autoridades, são chamadas assim de pai e mãe superiores. O pastor, os presbíteros, os diáconos, eles devem ser respeitados. E sabe de uma coisa? Quando você faz a sua profissão de fé, você promete respeitar as autoridades estabelecidas na igreja. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer isso. E tem as outras implicações desse assunto aí, né? Dessa questão da autoridade. Porque nós temos que ver agora qual é o alcance, então, desse mandamento aqui para todos nós.
o alcance aí do quinto mandamento, que é honra a teu pai e a tua mãe, é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, como superiores ou como iguais, né? Iguais, você está lembrando disso? Temos que lembrar. Sabe, meus prezados, novamente não querendo trazer para o lado pessoal, mas dando apenas um exemplo, né? Eu tenho que lidar com muitos seminaristas e gosto muito disso. E já vi alguns professores, outrora, tratando com um certo desdém aos seus alunos. Eu os trato com respeito. Sabe por quê? Porque eles são os futuros pastores. Um deles poderá vir a ser o meu pastor, não é isso? Então, eu tenho que tratar com respeito aos meus iguais também. Então, deve ter essas relações aí, devemos tomar cuidado. O quinto mandamento está ensinando essa questão de autoridade. Nós lembrarmos de nossas relações como inferiores, como superiores ou como iguais. Vamos ver o que nos diz na epístola de Paulo, ou melhor dizendo, a epístola de Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, ele diz assim para a nossa instrução. Estou achando aqui na minha Bíblia, você acha aí na sua, Romanos capítulo 12, versículo 10, depois que ele falou que você deve conhecer a perfeita vontade de Deus, depois que ele falou que você deve apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As pessoas gostam disso, né? Gostam de falar sobre isso, gostam de meditar nessa parte aqui, mas nem sempre elas estão dispostas a continuar a leitura. A leitura prossegue aí do versículo 3 em diante e chega numa parte difícil que está aí no versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, e no zelo não sejais remissos. Então ele está nos ensinando que nós devemos nos amar cordialmente. Os superiores, os que estiverem em cargos, os que estiverem como oficiais da igreja, como pastores ou com algum outro cargo na igreja, deve amar aqueles que estão sob sua direção, os que estão como membros da igreja, que estão em outros cargos de liderança, devem amar cordialmente também as autoridades da igreja e devem zelar por elas. E devemos lembrar que nós somos iguais, somos todos, homens e mulheres, lavados no sangue de Jesus Cristo, fazemos parte do mesmo corpo de Cristo e estamos caminhando juntos para a pátria celestial. Mas tem outros aspectos que precisamos considerar ainda nesse estudo. Vamos considerar, se você tiver a pergunta, o Catecismo Maior, procure aí a pergunta de número 127. Então, como nós já vimos, as primeiras perguntas sobre o quinto mandamento na Confissão de Fé de Westminster, elas falam dos deveres dos inferiores para com os superiores. E agora eu quero somente lembrar ainda a pergunta 127, que fala sobre qual é a honra que os inferiores devem aos superiores. E a resposta do nosso catecismo é a seguinte: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera, em palavras e em procedimento. A oração e ações de graças por eles
É isso mesmo. Você já parou para fazer isso? Você ser sincero e sincera com os seus superiores, com aquelas pessoas que estão acima de você? Você também já parou para orar e agradecer a Deus pela vida deles, né? Devemos fazer isso. A imitação também das suas virtudes, das suas graças. Não imita as coisas ruins dos seus superiores, não. Mas as coisas boas, as suas virtudes e as suas graças devem ser imitadas. A pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Diz a palavra de Deus no livro dos Salmos que o servo ele fica pronto, ele fica com as suas mãos, com seus olhos fitos no seu Senhor, pronto para obedecer a qualquer pedido que o seu superior fizer. Vocês lembram aqui, irmãos? Amigos, tem alguns pais que sabem disso, né? Alguns filhos também lembram que quando o pai ou a mãe olha de uma determinada forma para o filho ou a filha, pronto, já sabe que aí vem coisa, né? Quando fala assim, Otávio Henrique de Souza, eu falo, opa, tem que tomar cuidado que aí vem alguma chamada, né? Que às vezes a gente está precisando mesmo. Então, nós devemos essa pronta obediência aos mandamentos e aos conselhos dos superiores legítimos. Os conselhos legítimos, certo? Não esqueçam uma coisa aqui. Não é só questão de ser legítimo. Precisa você lembrar que, além de legítimo, precisa ser também cristamente ético e não ferir a palavra de Deus. Se isso ocorrer, meu prezado irmão, minha prezada irmã, na hora que você ouvir ou receber uma ordem do seu superior que esteja contrariando a palavra de Deus, não retruque, você saia, procure um local onde você possa parar e orar e conversar com Deus sobre o assunto, tá bom? Mas vamos continuando aqui para encerrar o nosso estudo de hoje. Não somente esta é a honra, também deve submissão às correções, deve fidelidade aos superiores, deve também defender os seus superiores, deve procurar a manutenção de suas pessoas e de sua autoridade, conforme os seus diversos graus, conforme a natureza das suas posições. E nós devemos suportar como inferiores as fraquezas dos superiores e encobrir essas fraquezas com amor. É tão desagradável, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, quando você encontra uma pessoa que começa a ficar falando mal dos outros, dos seus superiores, né? Falar mal do seu pai, falar mal da sua mãe, falar mal do seu esposo, da sua esposa, falar mal do seu chefe. Não, não é assim que deve ser. Falar mal da sua igreja, do seu presbítero, do seu diácono, do seu pastor. Não, isso não demonstra de sua parte respeito ao quinto mandamento. Você não está cumprindo o quinto mandamento. Você deve procurar, sim, a defesa dessas pessoas. Você deve procurar conversar. Espera um pouquinho, você está falando assim do meu superior tal ou qual? E qual a base que você tem para isso? Você já foi conversar com ele ou com ela para saber e chegar a uma solução? Então, vamos pensar nisso, né? Na defesa, na manutenção da sua pessoa, na autoridade. Vamos também, conforme os seus diversos graus, vamos observar aqui esse respeito às autoridades. Vamos suportar as fraquezas. Todos nós somos falhos, meus prezados. Não tem pastor que não fale, não tem presbítero que não fale, não tem diácono que não fale, não tem pai, não tem mãe, não tem chefe, não tem gerente, não tem pessoa que não fale. Todos nós falhamos.
O único que não falhou foi Jesus Cristo, meus amados. Vamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Às vezes ficamos querendo cobrar muito dos nossos superiores, esquecendo que nós temos, às vezes, mais falhas do que os outros, né? E vamos lembrar que nós devemos não somente encobrir com amor essas faltas, mas nós devemos também zelar para que a honra deles e o governo deles sejam mantidos. Então, aqui você viu um pouquinho só do desenvolvimento que a nossa confissão de fé de Westminster faz sobre o quinto mandamento. Em outra ocasião, provavelmente no próximo domingo, nós vamos comentar o restante para ver também qual é o dever das autoridades, né? Quais são os pecados das superiores contra os dos inferiores contra os superiores. Vamos ver aqui o que se exige dos superiores para com os inferiores. Não tem muita coisa na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim em Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então vamos ver isso, vamos nos sujeitar, como diz Pedro, a toda instituição humana por causa do Senhor, por causa de Jesus Cristo. Quer seja ao rei como rei, ao soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Vamos pensar nisso com respeito às nossas autoridades, com respeito ao quinto mandamento. Olha, você descobriu aqui quanta coisa nós temos. Eu estou descobrindo, estou aprendendo ainda. E espero que você tenha aprendido também a guardar o quinto mandamento da forma que a palavra de Deus exige. Que Deus esteja abençoando a sua vida e nós vamos, dentro de alguns instantes, orar, encerrando a escola dominical de hoje. Deus te guarde. Assim, nós vamos encerrando a nossa escola dominical de hoje, da Igreja Presbiteriana do Brasil, Boas Novas. O templo da nossa igreja está na rua Deputado Geraldo de Biase, número 566, no bairro do Aterrado, em Volta Redonda. Será um prazer receber a cada um de vocês quando acabar essa pandemia, porque ela vai acabar e nós vamos voltar a reunir no templo para louvar e cultuar a Deus. Esperamos por você lá. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós acabamos de dizer que essa pandemia vai acabar. Nós cremos que o Senhor tem mandado essa pandemia, esse vírus, para mostrar o teu julgamento contra as nações, para nos ensinar com tantas orientações para a nossa vida. Ajuda-nos a tirar proveito dessa situação. Abençoa cada um, para que cada um dos irmãos esteja entendendo o estudo de hoje e aprendendo a respeitar e amar e a cuidar das autoridades, a começar de nossa casa, também da nossa família, da nossa igreja e no nosso país. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos a tua bênção pela igreja, sobre cada um onde quer que se encontre, pelos enfermos para que sejam curados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim nós encerramos a nossa escola dominical. Hoje, às 18h30, teremos o culto vespertino. Esperamos você, tanto no Facebook quanto no YouTube. Teremos o culto de louvor e adoração a Deus. Participe, divulgue, esteja conosco e Deus abençoe sua vida. Amém.